Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube, na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a polarização que parece que está tomando conta não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Será que o mundo já foi mais tolerante às diferenças de opinião, de modo de vida? Por que as pessoas estão rompendo amizades de anos? Por que parentes estão deixando de se falar até por causa de mensagens e discussões no Facebook, por exemplo? Você já passou por isso? Você tem alguma rusga em família ou com seus amigos por causa de diferenças de opinião? Esse vai ser o assunto desse programa de hoje, para o qual nós temos como convidados a professora Tânia Montoro, que é integrante do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de Brasília, né, Tânia? É isso aí, boa tarde. Bem-vindo à Participação Popular, Muito mais obrigado. uma vez aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós temos também o deputado Ronaldo Nogueira, do PROS do Distrito Federal, que já participou de uns temas para lá de polêmicos aqui na Câmara, né, deputado? Só corrigindo, é Ronaldo Fonseca. Desculpa. Mas tem o Ronaldo Nogueira aqui. Desculpa, foi inclusive erro é o meu ministro do Trabalho, né? Pois é, confusão. Ronaldo Okay? Fonseca, deputado do Distrito Mas é um Federal. prazer estar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. E é uma honra poder estar contribuindo mais uma vez com vocês aqui. Legal. O senhor participou da discussão da reforma política aqui na Câmara, exato. Né? E do Estatuto da Família também. Também. Dois assuntos que mexem com os brios aí das pessoas, né, deputado? É verdade. Provoca muita intolerância. Pois é. E nós queremos as suas opiniões, é por isso que o programa se chama Participação Popular. Queremos que você mande sua mensagem, sua pergunta, sua crítica. É só ligar pra gente no 0800 619 619. É de graça a ligação de qualquer telefone fixo do país. 0800 619 619. Se você usa e-mail, você está acostumado com e-mail, também mande para a gente uma mensagem. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem tio, não tem cedilha. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar pra gente uma mensagem. O nosso nome de usuário no Twitter é @participaçãopop. Tudo junto, sem cedilha, sem espaço, @participaçãopop. Você escreve isso na sua mensagem, a gente recebe aqui na tela do nosso computador que fica no estúdio. E se você usa o WhatsApp está sendo usado por cada vez mais gente, né, no Brasil inteiro. Se você costuma estar com o celular na mão enquanto está vendo televisão, o nosso número é 61 996 20 2573. 996 20 2573 com o DDD de Brasília. Já chegou um bocado de mensagem aqui pra gente que nós vamos tentar discutir durante o programa, né, com os nossos convidados, e nós vamos ter também a participação de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que hoje vão falar com ela, que está em tudo aqui na TV Câmara, está com tudo, Carolina Nogueira. Oi, Fabrício, boa tarde. A gente está aqui no centro de Brasília, a poucos metros ali da rodoviária do Plano Piloto. Vamos conversar com as pessoas que estão passando por aqui, indo almoçar ou voltando do almoço, para saber se elas também já têm tido dificuldades em discutir esses temas polêmicos, política, religião, outros assuntos, se elas também têm rompido amizades no Facebook. A gente volta daqui a pouquinho conversando com as pessoas que estão passando por aqui. Beleza, Carol, na hora que você tiver alguém aí querendo participar, é só avisar, tá bom? Combinado. Olha só, e também querendo participar, a gente recebeu uma mensagem do Mário Augusto da Cruz, de Itu, São Paulo, reclamando que ele mandou a pergunta, mas o programa estava na reprise, ele não conseguiu perceber que era reprise. Mário, desculpa pelo inconveniente, agora a gente sempre vê as mensagens, mesmo que elas cheguem depois do programa, como aconteceu com o programa sobre sobre insegurança policial, um programa que a gente fez no dia 13 de fevereiro, ao vivo, na segunda-feira, 13h. Esse é o horário do Participação Popular ao vivo, toda segunda-feira, ao vivo, 13h, e ele é reprisado à noite, durante o fim de semana, e parece que foi o caso, né, Mário? Desculpa aí o inconveniente, mas você é bem-vindo para mandar suas mensagens sempre que quiser. A gente recebeu também várias mensagens sobre esse programa, por exemplo, do Cláudio Cassimiro Dias, que mandou um e-mail para a gente, ele não disse de onde era, o Marcelo da Costa Santos, do Rio de Janeiro, o Francisco Iraldo, do Gama, Distrito Federal, Flávio Filho, de Salvador, na Bahia, Valdete Dutra Andrade, de Goiânia, Abel Nazaré, de Belo Horizonte, Marlon Queiroz Morgado, de Bonito, na Bahia, professor Raul Dias da Silva, de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul, o Jorge Silva, de Registro, em São Paulo, e o Christian Wallace mandou para a gente uma mensagem pelo Twitter, e a gente não teve como discutir essas mensagens no programa, porque ou elas chegaram durante o programa, mas já
estava perto do fim, não deu para a gente discutir, ou chegaram na reprise, mas todas as mensagens foram lidas. Um grande abraço a todos, espero que estejam com a gente nesse Participação Popular, que vai discutir o problema da polarização que a gente está vendo, né? A intolerância que está tomando conta do mundo inteiro. Hoje é aniversário da Fernanda Lambar e da Beatriz Redel, aqui em Brasília. Um abração para as duas. Parabéns. E aniversário também das cidades no Tocantins, de Maurilândia e Carrasco Bonito. Esse é um nome curioso para uma cidade, Carrasco Bonito. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei um Carrasco Bonito. Síndrome de Estocolmo, não sei, talvez, né, de quem fez, mas enfim. Na Bahia é aniversário de Ibitiara e em Santa Catarina, aniversário da cidade de Xaxim. Um abração a todos os moradores dessa cidade. Espero que estejam com a gente no Participação Popular sobre a polarização. E nós vamos começar esse bate-papo com a professora Tânia Montoro, da Universidade de Brasília. Professora, nós estamos mesmo vivendo uma onda de ódio. Dá a impressão às vezes assim, que o mundo já foi mais tolerante. É isso mesmo ou é só uma impressão? Bom, o mundo sempre foi intolerante, né? Nós tivemos várias guerras aí, continuamos em guerra. O Brasil está em guerra, né? Um país que perde 144 pessoas só numa capital num fim de semana é um dado de guerra, né? Bom, mas também nós temos que, um dos pontos que a gente chama atenção nas pesquisas é que as redes sociais possibilitaram também que você conviva com aqueles que te dizem o que você quer ouvir. Então, são os seus seguidores, tá certo? Os seus seguidores. E você deleta aquilo que é diferente. Com isso, você começa a ter o hábito de só querer conviver com aquilo que é homogêneo, ou seja, com aquilo que pensa como você, com aquilo que te dá prazer, que aumenta o seu ego. Nós estamos numa sociedade totalmente narcisística, imagética e narcisística. E, então, de alguma forma também, ela, no encobrimento da palavra, do discurso, né, ela pode funcionar também como um vetor de destilação de ódio, né? Pessoal, Tânia, é curioso você já tocar nesse assunto, porque algumas das mensagens que chegaram no começo do programa, antes mesmo do programa começar, falaram disso. O Cícero Antônio de Araújo, de Brasília, diz: na relação pessoal, tenho amigos que romperam amizades antigas por esse tipo de intolerância política, né, as discussões políticas. Aliás, nas redes sociais, isso é bem visível. E o professor Marcelo Alves de Lima, de São Paulo, capital, mandou também uma das várias mensagens que ele mandou para a gente por e-mail. Ele diz: nas redes sociais observamos cada vez mais o crescente nível de intolerância nos diversos temas. Se eu falo que o Sérgio Moro não é um herói, sim um funcionário público que está cumprindo a lei do servidor público federal, eu sou atacado pelo pessoal da direita por não considerá-lo grande cavaleiro da justiça e pela esquerda por não chamá-lo de traidor ou de integrante da CIA ou do FBI. Deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, o senhor percebe também essa radicalização nas redes sociais? O senhor acha que isso é um problema causado pelas redes sociais ou, na verdade, elas estão dando voz à intolerância que já existia antes e que simplesmente estava esperando uma oportunidade para aparecer? Bom, a professora já diagnosticou que a questão da intolerância no Brasil e no mundo, né? Na verdade, a intolerância ela existe. Quem crê na Bíblia, como eu creio, você vai ver no livro de Gênesis, no início de tudo, Abel e Caim. Caim matou Abel por uma intolerância. Ele não conseguiu entender por que Deus estava aceitando o sacrifício dele, não aceitava dele. Então, veja bem, começa tudo aí, não é? Então, é verdade. Agora, eu queria só pontuar o seguinte: nós temos que separar o que é intolerância, o que é a crítica, o que é a opinião, o que é a expressão. É assim. Correto? Então, veja bem, não podemos também colocar tudo no balaio que é intolerância. Eu, como político, por exemplo, tenho que fazer esse exercício constantemente, porque ninguém mais ataca do que atacar político, né? Agora, eu entendo, por exemplo, eu não apago nada na minha rede social. Eu não apago, não consigo apagar. Eu não consigo deletar, eu não consigo ir lá porque o cidadão não concordou comigo. Alguns até atacam de forma muito... que já é uma intolerância mesmo. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte... Agressividade. Né? Agressividade. Então, a intolerância ela tem que faltar com respeito, né? Tem que faltar com respeito. Ela tem que vir acompanhada, essa crítica que passa a ser intolerância, acompanhada de uma violência verbal, não é? Que pode ser uma violência verbal também.
uma provocação. Agora, nós temos que separar. A rede social, ela socializou realmente a opinião, a crítica. As pessoas hoje se sentem livres para falar o que pensam. Eu acho isso positivo. Acho isso positivo. As pessoas são livres realmente para falar. Isso é constitucional. Agora, a intolerância, ela está, me parece, que o que está acontecendo no Brasil, que é aí que nós temos que corrigir, é a apologia à intolerância, não é? É você provocar a intolerância para que as pessoas sejam intolerantes. É o que eu estou vendo hoje. Nós temos que defender a crítica, a opinião, a expressão. Você pode me criticar não concordando com aquilo que eu penso, correto? Mas tem que ser dentro do respeito, né? Dentro da moralidade, da ordem, da moralidade, da civilidade. Agora, eu não posso também dizer, você está me criticando, isso é intolerância, você é intolerante comigo. Então, eu acho que esse debate aqui ele é muito importante para que as pessoas consigam separar. Né? Eu não quero que as pessoas todas concordem comigo. Aliás, até eu gostaria. Até eu gostaria. Mas isso é impossível. Não é? É da democracia. É da né? democracia. A divergência é da democracia. Agora, a rede social, ela ampliou tudo isso, porque ela dá voz ao cidadão comum, que ele não tinha essa voz. Ela ampliou, na verdade, né? Ela ampliou essa voz. E isso acontece dentro da família, sempre em temas complexos, né? Política, por exemplo. Por exemplo, você falou do Sérgio Moro. Ora, cidadãos... Eu não, foi o professor Sim, Marcelo Alves. Você falou sobre esse assunto aqui do Sérgio Moro. Por exemplo, Sérgio Moro hoje, que está em alta e tal, ninguém pode admitir uma pessoa falar mal do Sérgio Moro. Achando que o Sérgio Moro agora, tudo que ele faz é perfeito. Não, eu defendo as ações do Sérgio Moro na Lava Jato, acho importante e tal, mas ele é um cidadão, ele é passivo de erro. Claro que ele é passivo de erro, é ser humano. Agora, quando uma pessoa critica o Sérgio Moro, por exemplo, aí vem o outro dizendo, com intolerância. Ou se elogia, também vem do outro lado e leva então, bordoada, a gente tem que né? separar essas coisas. Nós temos várias questões sobre isso que a gente vai entrar, mas nós vamos ao centro de Brasília porque a Carolina Nogueira chamou a gente. Diga lá, Carol. Pois é, a gente está aqui já com o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje. O Reinalci de Oliveira Leite, ele é ator, cantor, artista de várias frentes, né, Reinalci? Ele estava me explicando, Fabrício, que o papel dele nas redes sociais é mais tentar apaziguar os ânimos, porque ele sente toda essa diferença, essa dificuldade de diálogo entre as pessoas. Como tem sido a sua postura, então, Reinalci? Olha, irmã, como cristão, e como você disse, como ator, a minha posição mesmo é realmente apaziguar, como você falou. Porque eu estive vendo mesmo um programa ontem, uma entrevista na TV, sobre essa doença que surgiu agora, e eu não me lembro o nome dessa doença, foi ontem que eu vi. A perseguição, a falta de respeito, né? Sobre as opiniões, falta de respeito com a opinião de cada um. Né? Eu acho que a gente tem que ter liberdade de expressão pro lado benéfico mesmo das coisas, né? Então eu só lamento muito essa perseguição mesmo. Ou seja, a liberdade de expressão, ela na verdade esbarra também na agressão a outra pessoa. Exatamente, então tá tendo essa doença, né? Teve um rapaz que ele até se internou e fez, porque ele percebeu que ele estava doente, ele estava perseguindo e indo contra, provocando mal devido à opinião que não batia com a ideia dele, com o raciocínio dele. Ele não aceitava, ele perseguia aquele internauta, né? E assim é na humanidade, assim é nas escolas, no trabalho, perseguição nós temos, devido à falta de respeito às opiniões de cada ser humano. Reinalci, muito obrigada pela sua participação, então. A gente volta com o Fabrício. Obrigado, Carol, por ter trazido essa opinião mais pacífica do Reinalci aqui para o nosso programa, né? Há algum tempo, um outro programa da TV Câmara, o Expressão Nacional, debateu esse assunto e teve a participação da filósofa Márcia Tiburi, que é escritora, né? Escreveu um livro sobre isso, Como Conversar, Como Dialogar com Fascista, eu acho, né? Como Dialogar com Fascista, o nome do livro, se eu não me engano. E a gente separou um trechinho do que ela falou para esse programa de hoje. Vamos dar uma olhada. A gente pode falar de dois registros, a democracia como um registro, o autoritarismo como um registro. Um registro político ou ético-político, mas nós também podemos falar de um registro afetivo, que opera construindo a democracia ou o autoritarismo. Podemos dizer que o amor constrói a democracia, enquanto o ódio constrói o autoritarismo. O que é o amor?
O amor não é um afeto natural. O amor é humano. Tudo que é humano passa pela linguagem, logo é construído. Da mesma maneira, o ódio. O ódio não é um afeto natural. Não nascemos com o ódio, não existe uma substância odienta. O que existe é uma construção do ódio dentro da cultura, nos contextos, nas circunstâncias. Atualmente, estamos vivendo com profundidade uma experiência de ódio. Está aí a opinião da Márcia Tiburi sobre esse assunto, e nós temos um outro participante no nosso programa de hoje, que é o jornalista, escritor, professor de filosofia, Sidney Silveira. Sidney, está ouvindo a gente? Estou ouvindo perfeitamente. Boa tarde a todos aí que participam do programa, os telespectadores. Olha, em qualquer ordem de coisas, a definição dos termos é o primeiro passo para que as discussões cheguem a bom termo. No caso da intolerância, é bom nós a definirmos, né? Ela foi definida por Santo Tomás de Aquino, que foi um grande pensador do período medieval, como a virtude da razão prática pela qual se suporta o modo alheio errôneo de agir ou de pensar. Em síntese, o que se tolera é um mal em ordem a um bem superior, por duas razões. Em busca de um bem maior, assim, por exemplo, marido e mulher suportam-se, toleram seus erros em vista do bem e da união, ou pela conveniência de se atingir o menor mal possível. Assim, por exemplo, eu posso tolerar um político que não seja brilhante se ele ocupa o lugar de um presumível, de um potencial genocida, de um ladrão, de um corrupto. Então, neste contexto, é preciso dizer que o aumento da intolerância, para muito além das redes sociais, ele é fruto de políticas cujo objetivo é fomentar um pensamento único. E isto já desde a década de 70. Refiro-me aqui ao relatório Kissinger, de 1974, que preconizava uma política global de estabelecimento de padrões de cultura e de comportamento para os povos. Então, desde a década de 70, temos a tentativa, no plano político, de impor um pensamento único, não por uma espécie de harmonia entre as consciências, e sim pelo poder público, que é uma absurdidade, já que não cabe ao Estado ou aos Estados definirem o que é ou o que não é tolerável. Tolerar o erro politicamente pode ser uma tragédia. Por exemplo, tolerar o erro dentro de uma comunidade pode ser uma tragédia. Se um médico amanhã ou depois diz que inventou um remédio para curar uma unha encravada, mas este remédio mata a pessoa em 2 dias, ele tem que ser denunciado pela comunidade médica. Essa sua opinião não pode ser tolerada. Então, o aumento da intolerância é proporcional à transformação da tolerância em valor absoluto. A tolerância é um valor circunstancial, não absoluto. Mas, Cid, então, você acha que isso que você trouxe para a gente também explicaria, de certa forma, e, aliás, eu pergunto já, até se você concorda com a visão sobre a qual eu vou construir a pergunta, que assim, seria isso o causador de uma onda de intolerância que a gente vê aí, pelo menos está se tornando aparente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Você acha que no mundo todo houve um fenômeno de tentativa de padronização de pensamento que teria levado a esse aumento da divergência, da intolerância? Com certeza. Este relatório Kissinger, que é de 1974, ele deu início a um processo que prosseguiu em várias convenções internacionais, patrocinadas, muitas delas pela ONU, com apoio de ONGs financiadas por organismos milionários, que ajudaram a criar legislações que passavam por cima das constituições dos países, legislações globais. Assim, por exemplo, hoje nós vemos políticas em prol do aborto, do controle da natalidade mais ou menos disfarçado, do ecologismo, da ideologia do gênero, do ecumenismo, etc., como disfarces de uma, entre aspas, religião universal que visa moldar as consciências. Estamos já no mundo que nos denunciou Huxley e Orwell, né? Aquele mundo em que as consciências dos indivíduos são constrangidas por leis que, na verdade, deseducam para o bem comum. Tá certo, Sidney. Continua com a gente aí, que eu vou distribuir aqui a discussão entre os convidados. Tânia Montoro,
mais ou menos na linha do que o Sidney falou. Eu o concordo. politicamente correto é uma forma de intolerância também? Sim, é uma forma de intolerância. Eu quero até cumprimentar o colega que está ali, porque eu acho que ele fez uma brilhante exposição da questão da tolerância, dentro de um ponto de vista muito mais filosófico. E eu vou falar mais dentro do ponto de vista comunicativo, que é a minha área. O que eu percebo é que hoje nós estamos trabalhando com tribos, né? Tribal, né? O mundo se tornou tribal, são os núcleos tribais, né? Porque a música é tribal, quer dizer, tem toda uma volta à tribo, né? Uma coisa. E na tribo, essa questão de nós e eles é uma questão complicada, porque se você parar para pensar que ontem em Barcelona nós tivemos um dos fatos mais importantes hoje, e não está num jornal brasileiro, num jornal latino-americano, quando 16 mil catalães saem no meio da rua falando que querem os imigrantes dentro da Catalunha, que eles aceitam os imigrantes, né? Pedem desculpa por eles, por o mundo ter feito aquilo. Por que nós não noticiamos também a paz? Né? Isso é um movimento de paz. Né? Então, os meios de comunicação, o pobrinho e o riquinho, o ateu e o crente, né? Então, é mais diverso. Existe ninguém só bom e não existe ninguém só ruim. Não existem situações só boas ou situações só ruins. Não é? Por que a gente fala assim, nós aprendemos, tiramos a lição dessa coisa que foi ruim? Porque nós crescemos, a nossa experiência com o mundo também. Então, quando você polariza, você não enriquece o mundo. Você só dá duas saídas. Ou você é muito bom, ou você é muito ruim. E nós passamos, nos últimos 30 anos no Brasil, aguçando essa coisa de nós, eles, branco, negro, incluídos e excluídos, coxinhas e não sei o quê, mortadelas. Então, essa visão dicotômica, ela não está ajudando o país em nada, porque a nossa identidade brasileira, ela é construída na diversidade, entendeu? A gênese da nossa identidade é o diverso, entendeu? Ela não, a nossa identidade, a nação brasileira, ela é, por natureza, diversa. Olha só, lá do centro de Brasília, a Carolina Nogueira chamou a gente de novo. Diga, Carol. Pois é, Fabrício, a gente está aqui com a Cândrea Nascimento, ela é psicóloga e estava levantando uma questão muito interessante. Ela estava falando que a troca entre os seres humanos necessariamente passa pelo afeto. Isso quer dizer que as pessoas têm uma tendência a levar para o pessoal, a levar como uma crítica, uma opinião diferente da dela. É isso, Cândrea? Como evitar isso? Então, eu estava falando um pouco sobre isso, né? O ser humano, ele é feito de afetos, né? De emoção. Então, assim, é claro que tudo que ele vai estar vivendo e experimentando, isso tem uma carga, né? E é muito difícil a gente fugir disso. Eu acho que uma das soluções seria as pessoas questionarem mais, sabe? Buscar mais veracidade das informações. Se eu acredito em uma coisa e uma pessoa acredita em uma coisa totalmente diferente, então a minha já não é verdade absoluta. A gente tem que considerar, respeitar o discurso do outro, mas ao mesmo tempo também, o seu também, né? Tem a sua emoção, o seu afeto naquilo, mas é possível, com sabedoria, estabelecer uma conversa, um diálogo em que as pessoas possam se ouvir e interagir em relação a isso. Onde é que você vê essa intolerância ganhando força? Na questão de gênero, por exemplo, as mulheres agora tentando mostrar do que são vítimas, você sente essa intolerância também? Claro, com certeza. Nossa, a gente vive, historicamente, foi construído uma sociedade machista, né? A gente está diariamente, eu acabei de passar aqui e ser cantada, entende? Isso é um desrespeito. E eu falo, a gente tem que quebrar o machismo em todas essas situações pequenas e cotidianas, porque é aí que a gente vai fazendo as pessoas pensarem e pararem de reproduzir um discurso, um senso comum. É o senso comum que está deixando as pessoas alienadas, sabe? Tem que pensar, tem que questionar mesmo, gente. É a solução. E não só ficar repetindo as mesmas informações. É isso, a contribuição da Cândrea aqui com a gente, Fabrício. Legal, Carol. Agradeço aí a Cândrea, que ela trouxe um ponto importante aí para a nossa discussão, que eu já vou até perguntar ao deputado Ronaldo Fonseca. Deputado,
O senhor pode até falar como político, como o senhor já disse na primeira fala, e também como religioso, né, que o senhor é um homem religioso, sobre essa questão de tomar para si que a Candra trouxe. A pessoa toma aquilo como uma coisa pessoal. Por que isso acontece? Porque o Sidney falou que há também uma imposição do que é o certo, da verdade absoluta, talvez, de alguma forma, né, colocado como uma verdade absoluta que todo mundo deveria aceitar, mas cabe ao indivíduo escolher se acredita naquilo ou não e como ele age perante essa informação, né? Como que o senhor... eu vejo que nós recebemos excelentes contribuições agora, duas. Essas últimas duas muito boas. Tanto do professor que falou ali sobre a tolerância, de você tolerar tudo também, que acaba sendo uma intolerância, e essa contribuição dessa jovem aí, porque, veja bem, essa harmonia, todos nós sonhamos com ela, nós queremos essa harmonia. Seria excelente se nós pudéssemos ter. Agora, o professor falou sobre o jogo de interesse aí, não é? De ONGs que recebem investimentos pesados para proliferar um tipo de comportamento, entendeu? Porque, na verdade, nós acabamos sendo produto do meio. E, infelizmente, é assim. Como a Márcia Tiburi falou, tanto o amor quanto o ódio são Agora, construídos. o que é que falta? Falta educação. Por exemplo, o cidadão que vai usar a rede social, ele tem que saber que intolerância é um crime de ódio, que está previsto no Código Penal e também na Constituição Federal. Quer dizer, o cidadão tem que ser responsabilizado. Agora, infelizmente, nós temos aí grandes interesses que provocam exatamente esse sentimento de intolerância ou essa prática da intolerância. Agora, nós não temos que tolerar tudo também não, porque o professor colocou aí, de forma muito correta. Quando você está tolerando, né, tolerando o mal feito, por exemplo, agora, por exemplo, com essa provocação de ir para a rua, vem para a rua, eu acho isso aí absolutamente bom, é muito bom, a pessoa ir para a rua para protestar e tal. Mas você vê, os vândalos também estão lá. Os vândalos também estão lá. Então, aqui também, que é a Casa do Povo, também tem vândalo aqui dentro, não é? Então, assim, aí fica difícil. Porque, não é? A intolerância, por exemplo, em relação aos políticos, que você falou aqui. Em relação aos políticos, em relação à religião. Não é? São temas complexos, são temas difíceis. Agora, por que existe? Nós temos que ir no pano de fundo. Pano de fundo. Por exemplo, a intolerância tem que ser com todos os políticos? Não. Não pode ser com todos os políticos? Você tem que fazer o raciocínio, mas o senhor tem que ter educação para isso. Nem todos os políticos estão no mesmo balaio. Mas isso que o senhor está falando... Por que estão criminalizando a política hoje? Estão criminalizando a política. Quer dizer, como um todo, né? Como um todo. Estão sendo intolerantes com a política. Mas o senhor tocou num ponto, e isso que o senhor está falando está ligado também sobre uma outra questão que a gente poderia levantar. A intolerância, na visão do senhor, ela está ligada diretamente à desinformação, que é o problema de educação, por exemplo, que o senhor mencionou? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. O senso... até com o seu próprio inimigo. O Ele seu pregava adversário, que muito foi a Judas, tolerância, quando né? foi trair, ele disse, amigo, que viestes? Quer dizer, o exemplo é Cristo. Se nós somos de uma sociedade de cultura judaico-cristã, tem que prevalecer o amor, esse afeto, esse sentimento. Agora, eu passo pela educação, passo pela informação. Nós, infelizmente, somos produto do meio. Quem é que está interessado em provocar tais intolerâncias? O cidadão, como volto a dizer, ele tem que saber que intolerância é crime de ódio. Está previsto, tem pena. Então o cidadão tem que saber que quando ele é intolerante com uma pessoa, ele pode estar cometendo um crime. Então aí eu acho que vai provocar nele um raciocínio para que ele entenda que nem todo político é vagabundo, nem todo político tem manifestações de intolerância aqui e acolá que tem que ser combatida. Mas eu não vejo o Brasil um país intolerante, que nós estamos... Eu não vejo assim. Ainda não. Eu acho que ainda não. Ainda não somos um país intolerante, religiosamente, mas estamos caminhando. Tá entendendo? Nós estamos caminhando e por isso... Mas... Não sei. O Brasil já foi mais intolerância religiosa. Não, com certeza. E eu acho que no mundo todo está morrendo muita gente pela intolerância religiosa. Eu não sei por que eu acho que a minha religião... né, tem que contaminar a política. Porque a minha religião é uma coisa de pensamento pessoal. Não é aquilo que eu tenho como fé pessoal. Né? O pessoal
Ele é político enquanto ser humano, mas ele não pode se contaminar com a política. Olha, tem a ver com o que a gente estava falando aqui, a mensagem que chegou do Marcondes, de Nova Iguaçu, ele não deu outra parte do nome dele, ele mandou pelo WhatsApp dizendo: eu vejo as pessoas não procurando discutir o assunto política, pelo contrário, estão impondo sua opinião em uma retórica de intolerância com a opinião do outro. Quando a outra parte parece não ter mais argumentos, aí parte para a rotulação como uma forma de agressão. Essa mensagem do Marcondes também traz um ponto interessante. A direção do programa está me informando que nós temos no telefone a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Deputada, está ouvindo a gente? Sim, boa tarde. Ô, deputada, bem-vinda mais uma vez ao Participação Popular. A senhora que já esteve aqui com a gente algumas vezes, e a senhora é autora de um projeto de lei que trata dessa questão da intolerância, dos crimes de intolerância, é isso? Exatamente, é o projeto 7582 de 2014, ele trata sobre os crimes de ódio e intolerância. E a primeira parte da matéria é justamente qualificar, estabelecer o que são esses crimes de ódio e de intolerância. Na verdade, o projeto ele não altera o Código Penal. Os crimes continuam sendo aqueles previstos no Código Penal, mas eles passam a ter um agravante, passam a ser considerados de forma qualificada, quando o motivo é torpe, quando o motivo é justamente o ódio à identidade de uma pessoa, ao que ela representa, ao que ela é e não pode deixar de ser, porque diz respeito à sua essência, à sua identidade, à sua cultura, à sua forma de ser. No projeto, nós prevemos todos aqueles setores que não estão protegidos na legislação penal contra a intolerância e o ódio. Nós podemos dizer que a Lei Maria da Penha enfrenta o ódio, o ataque às mulheres, a própria lei sobre feminicídio criou um agravante nos casos, e foi muito importante que todos estivéssemos unidos nos casos em que a mulher é morta justamente por ser mulher, porque havia alguém que avaliava ser dono dessa pessoa por ela ser uma mulher. Então a morte das mulheres, a partir de um histórico de maus tratos, de machismo, de ataque à mulher, que ninguém certamente apoia, teve aprovação unânime aqui na Câmara dos Deputados, criando-se a figura do feminicídio. Deputada. E o que nós buscamos é, para as outras áreas, também essa existência. Então, no mesmo projeto de lei, o 7582, eu prevejo os crimes de ódio por motivo de orientação sexual, da pessoa que é homossexual, que é lésbica, ou dos homossexuais de um modo geral, gays. Eu também prevejo a questão dos migrantes, uma pessoa que vem de um outro país, ou mesmo dentro do Brasil, imigrantes que sofrem violências porque não falam o idioma, ou porque é de uma outra etnia. E prevejo também a questão religiosa, que é não poder discriminar e maltratar alguém por motivação religiosa, seja qual for a religião que a pessoa tem. Deputada, agora olha só, teve um fato recente aqui no Distrito Federal, o aniversário, primeiro ano, de uma delegacia especial que foi criada para combater os chamados crimes de intolerância, o DECRIM do Distrito Federal. Em um ano foram recebidas 278 denúncias. A senhora tem um projeto de lei tratando desses crimes. Agora, logo antes aqui no programa, a gente tem um participante que está distante, né? Ele está participando pela internet, o Sidney Silveira, que apontou que também causa intolerância legislações ou tratados internacionais que tentem estabelecer a tolerância meio que à força. E nesse aspecto eu pergunto para a senhora acha que é uma boa os projetos, ter um projeto de lei como esse, ou delegacias especiais, é uma boa medida, é algo necessário para que a sociedade compreenda os limites? Olha, eu me baseio muito, tanto na legislação, na Lei Maria da Penha, quanto na proteção das pessoas contra o racismo. Vamos pegar um exemplo aqui mesmo do Distrito Federal, que ficou conhecido nacionalmente. Uma senhora negra, uma moça, trabalhava como manicure. Uma pessoa branca, enfim, poderia ser de qualquer outra etnia, mas entrou no salão em que ela trabalhava
e disse que não seria atendida por aquela moça negra. E agiu de forma racista, humilhando aquela moça na frente de todo mundo por ser negra. Como há uma lei clara contra o racismo é crime inafiançável, essa situação acabou protegendo a moça negra e gerando uma comoção, uma indignação justa na sociedade e um processo contra a pessoa que agiu de forma racista. Então a lei vem ajudar a cultura do respeito a se formar. Agora, quando tu tens uma lei que enfrenta o racismo, uma lei que enfrenta a violência contra as mulheres e a discriminação das mulheres, e tu não tens leis que amparem outros setores, as pessoas com deficiência, por exemplo, discriminar uma pessoa com deficiência, ou discriminar alguém por motivo religioso, quando tu não tens uma lei que realmente apoie os homossexuais, que realmente nós temos um grande número de pessoas que são cidadãos e cidadãs como qualquer outra pessoa, porque o que faz a cidadania não é a orientação sexual de uma pessoa, mas essa pessoa é humilhada e ela não tem a quem recorrer, porque ela não tem uma lei que lhe proteja para ser bem atendida, como qualquer outra pessoa deve ser, numa delegacia ou, enfim, em qualquer lugar, ou mover um processo através de uma iniciativa do Ministério Público ou sua, e isso acaba discriminando esses setores. Deputado. Então, a lei, eu concordo que a lei não muda a cultura, mas uma lei pode contribuir para formar uma cultura de respeito no país. E a ausência de uma lei pode contribuir para a intolerância, como no caso dos homossexuais ou da religiosidade hoje no Brasil. Deputado, eu vou pedir para o Sidney Silveira, que está acompanhando a gente pela internet. Sidney, esse é um outro ponto, talvez um contraponto até ao que você disse, que você apontou, por exemplo, o relatório Kissinger e essas iniciativas de meio que mostrar para a sociedade o que é tolerável, o que deve ser a tolerância. Como é que você vê isso? Por que as pessoas precisam de um limite, ou não precisam, talvez seja esse o argumento, mas de um limite que defina ali claramente o que é a liberdade de expressão, o respeito a essa liberdade de expressão e o que passa a ser intolerância? Você acha que realmente é necessário isso? Olha, eu acho que, antes de tudo, é preciso salientar que o critério, tanto para a tolerância como para a intolerância, deve ser a verdade. Algo verdadeiro não só deve ser tolerado, como estimulado no âmbito social. O que é errôneo deve ser reprimido ou tolerado em certas circunstâncias. Eu, sinceramente, espero que esse projeto de lei da deputada Maria do Rosário não passe, porque ele se insere dentro desta agenda transnacional de imposição de legislações que, passando às vezes por cima das constituições e da tradição de um país, querem criar um novo vocabulário semântico que acaba por servir de amarra às consciências e ao DNA da nação. No caso brasileiro, como o deputado Ronaldo salientou há pouco, nós somos uma nação cujo DNA é cristão, né? Está lá desde o nosso descobrimento. Então não podemos jogar para debaixo do tapete valores que são transtemporais e que são a seiva do ser brasileiro. A pluralidade da legislação, ela acaba por fomentar um caos social ainda maior. Então, quando a norma geral já contempla todo um conjunto de casos, o aumento da legislação, como dizia já o Aristóteles na Grécia, o grande Aristóteles, ele causa uma espécie de antipedagogia social. Alguém? Deputado Ronaldo. Comentar o professor Cid também, comentar a deputada Maria do Rosário, uma deputada muito combatente aqui, muito competente também no seu trabalho. Mas veja bem, assim, então, eu não conheço esse PL que a deputada está propondo, eu vou até vou debruçar sobre ele, mas eu me satisfaço com o que nós já temos hoje. Código Penal, artigo 286 do Código Penal, incitação à intolerância é crime. Mas o senhor acha que alguma coisa... A Constituição Federal... O senhor acha que alguma coisa pode ser feita no âmbito legislativo ou mesmo judiciário em cima das leis já existentes para, de certa forma, frear um pouco esse movimento de intolerância, o discurso ao ódio de várias categorias que a gente tem? Veja, o que eu vou voltar à questão da educação, da informação. Lei nós temos, Código Penal daí. A Constituição que ampara o livre pensamento, a livre expressão do pensamento e veda o anonimato. A Constituição abarca tudo isso, dá tutela para o cidadão brasileiro
a ser protegido contra qualquer tipo de intolerância. Agora, ficar inventando leis, por exemplo, querer fazer uma lei para tipificar a intolerância, o que nós já temos. Aí é que começa o problema. O PL 122, nós conseguimos destruir ele, parar com ele, exatamente porque ele estimulava a intolerância. Você pode fazer leis que é o contrário, ela pode estimular a intolerância, ela pode provocar, pode ser uma incitação à intolerância. Por quê? A crítica ela tem que ser bem-vinda, eu disse aqui no início, a crítica tem que ser bem-vinda, a opinião tem que ser bem-vinda. Agora, desde que você não chegue a cometer o crime. Por exemplo, a deputada falou muito aí da questão das minorias. É óbvio que minoria sofre crítica. Nós somos uma sociedade plural. Nós temos que conviver com os diferentes. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Agora, também não você não tem que concordar comigo com tudo. Não se pode passar para agressão, seria isso, Tânia? Você está concordando com isso, eu estou concordando, sim. Eu acho também que esse projeto não gostaria que ele passasse, porque você não muda uma cultura através de leis, entendeu? E você pode criar um gap, como nós já temos criado em várias situações, por exemplo, a lei da palmada. Aquilo é um absurdo, você tem vários Brasis, entendeu? Eu tive uma faxineira que lá em Pirinópolis, ela me disse, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho, porque eu não posso falar nada com ele, que ele fala que vai no conselho tutelar. Quer dizer, a mãe com medo de educar, porque o filho denuncia ela no conselho tutelar. Então, quer dizer, essas situações, eu acho que coisas de fora o pessoal deve ficar na pessoalidade. Religião, política, a forma de educar o filho, claro, desde que não esteja machucando, que não tenha... Porque aí é o fórum pessoal. Eu acho que o Estado deve se preocupar com o que é público. Aquilo que é de fórum pessoal, ele deixa que a sociedade em si, ela se organiza para isso. Isso tem que ser da sociedade para o parlamento e não do que nós viemos chamando aqui, que são movimentos sociais, que são grupescos de 10 e 15 pessoas que se arvoram a falar pelos outros. Inclusive, os nossos editais no Brasil estão com esses vícios. Em todas as audiências públicas, as pessoas, tem 4, 5 pessoas e dizem assim, é um movimento social. Faz muito barulho. Faz barulho. É o grupo tal, não é representante do grupo tal, você nunca foi perguntado, né? Então, nessa participação popular, nós estamos nos perdendo. Deixa eu chamar de novo a deputada Maria do Rosário, que talvez... Não sei, deputada, talvez a senhora queira explicar melhor o projeto, porque a senhora falou de crimes, né? Em outros momentos eu vi um programa um pouco mais equilibrado, mas agora eu vi que uma professora também falou do meu ponto de vista. Eu acho que nós precisamos dar e assegurar a palavra a quem vive uma realidade. Eu não posso falar por todas as religiões, eu não posso falar por todos os brasileiros e brasileiras. Eu posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto. Então, é muito importante que as pessoas que sofrem a violência e a discriminação falem. Eu fiz um projeto de lei, meu querido deputado Ronaldo, que protege pessoas no exercício da sua religiosidade, seja qual for. Eu sou católica, o senhor sabe, apesar de eu não fazer uso de Deus nas minhas campanhas eleitorais, o senhor sabe que eu respeito muito quem utiliza a religião como plataforma política, mas eu, na verdade, acho que Deus não é meu cabo eleitoral, mas eu tenho muita fé nele. Então, essa coisa de separar as pessoas em quem tem a religião A, ou quem é isso, ou quem é aquilo, eu acho que é isso que fomenta o ódio. Eu proponho ao senhor, deputado Ronaldo, que tenhamos uma conversa equilibrada, positiva. O senhor vai ver que o meu projeto protege tanto a pessoa de religiosidade da matriz africana quanto um evangélico. Protege uma pessoa que é rica e uma pessoa que é pobre. Porque um rico pode ser discriminado por ser gay, um pobre pode ser discriminado por ser gay. Protege uma mulher, um homem, uma criança, um idoso. No projeto de lei eu prevejo a discriminação também, o ódio às pessoas com deficiência. Quantas vezes isso acontece? Então, eu quero lhe propor que a gente possa conversar, porque independentemente das nossas causas pessoais, nós estamos aqui para fazer o que acreditamos justo. Não para enterrar o projeto de outros, mas para ler, analisar, verificar a realidade. Eu não sou... o senhor sabe que às vezes as pessoas criam assim umas figuras, né, de discriminação. Eu sou muito atacada na internet por coisas absurdas.
E eu vejo assim, eu assumi essas causas, porque essas causas vieram a mim de pessoas que não têm a quem recorrer. Deputada. Veja, por exemplo, os homossexuais no Brasil, eles também têm mãe, eles têm pai, eles são pais e mães que sofrem. Eles próprios sofrem. Então, quando o senhor diz que enterrou um projeto, eu vou lhe dizer uma coisa. No ano passado, 343 pessoas foram mortas no Brasil, de acordo com dados oficiais. Mas nem todos foram por intolerância, deputada. Não, mas não, esses foi crime passional. Só tem que separar o que é intolerância e crime passional. Não interessa, deputado, se fosse eu sou aqui uma representante que escuta essa mãe. E o senhor também. Eu também escuto e muito. Eu escuto esse pai. Então, eu como mãe também, como família, eu quero lhe dizer, quando vem um estatuto da família para ser votado, dizendo que a família é só o homem e a mulher e os seus filhos, o senhor discrimina, inclusive, a família que as crianças foram abandonadas e tem só um grupo de irmãos. Então, eu vejo muita discriminação aqui dentro, sabe, da Câmara dos Deputados. Eu queria que a gente vivesse um momento mais de paz. Se depender de mim, eu não ataco ninguém na internet, nunca fui violenta com ninguém, mas eu sinto, assim, que as pessoas tratam com muita violência aquele que não é igual a si. Que não é, porque a pessoa não é gay, ataca alguém que é gay, porque a pessoa não é católico, só vai conviver com os evangélicos, ou só vai conviver com os católicos. Isso aí não é o Brasil, sabe? Então eu estou fazendo uma lei para o Brasil ser como eu acredito que ele tem que ser, um país da paz, do amor e do respeito mútuo. Deputado, olha só, até chegou uma mensagem aqui do Misael Oliveira, mandou pra gente um e-mail dizendo: há intolerância no mundo inteiro. Contudo, o Brasil merece certo destaque nesse contexto, pois é um país plural, com diversas crenças, raças e etnias que mantém tratamento degradante a tantos grupos. É mais ou menos na linha do que a senhora está falando. Para a gente fazer o esclarecimento final aqui, deputada, porque o tempo do programa já está se esgotando, porque isso foi levantado aqui rapidinho, essa proposta da senhora fala sobre crimes ocorridos, ou aborda alguma coisa também sobre opinião. Não, nada de opinião. Inclusive, sustenta que no âmbito dos cultos religiosos as pessoas têm a sua opinião. Deixei muito claro isso, para já não ter o problema do 122, porque isso acabou sendo usado no projeto anterior para enterrar o projeto e deixar de proteger as pessoas. Então, por isso é que eu já coloco na mesma lei o respeito à diversidade religiosa, não interferência em opiniões religiosas e de culto, mas a não discriminação, a não violação. E quando é assim, quando o crime acontece, serve como agravante. Por exemplo, alguém que é morto por aquelas mortes terríveis, com tanta violência, por ser quando eu comecei esse projeto, inclusive, quando eu vi um rapaz haitiano ser morto a pauladas numa cidade do Rio Grande do Sul, dormindo na rua. Então, eu também coloco a pessoa que é estrangeira, a pessoa que é migrante, o nordestino em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, que venha a ser desrespeitado por ser nordestino. Nós sabemos que isso existe também. Sim. Então, acho que isso aí nos dá a possibilidade de pensarmos um projeto mais abrangente. Só quero deixar claro, deputada, viu, deputada? Eu só quero deixar claro, se eu não concordo com o seu projeto de lei, eu não sou intolerante, viu? Mas há espaço para melhorar o projeto, não dá? Tem que ter espaço para crítica. Mas tem espaço para o senhor colaborar com o projeto, trabalharem juntos? É óbvio, eu estou aqui para isso. Eu represento a população brasileira. Eu não sou só de um grupo, não. Entendeu? Eu só acho o seguinte, por exemplo, eu não conheço o projeto da deputada, mas se o projeto da deputada vem dizendo o seguinte, que o religioso tem a sua liberdade de expressão no culto e fora dele ele não tem, já vou partir para cima. Mas tem, deputado, tem. A gente está conversando. Os projetos não entram prontos. Eu estou conversando com vários evangélicos. Eu estou conversando com vários evangélicos. Sim, eu vou conhecer teu projeto. Só estou dizendo o seguinte, a crítica, a opinião, ela não pode ser desviada para o conceito de intolerância, por exemplo. Quem sou eu para querer calar? Mas quem sou eu para querer calar o padre, o pastor, o bispo, a mãe de santo? Longe de mim, meu caro. Eu quero que as pessoas tenham liberdade plena de opinião. Só quero que todo ser humano seja dignificado com o Código Penal e a também Constituição. como Deus sempre quis. Viu? Porque ninguém é dono de Deus. Ninguém é dono de Deus, ninguém é dono de Cristo. Olha, ele pertence à humanidade. E essa religiosidade
também consciente, nos pode fazer pensar de uma outra forma, porque ele falou todo o tempo em amor, por que a gente tem que se separar? Então eu defendo o Estado laico, mas cada pessoa tem sua religião. Justamente o Estado tem que ser laico para ninguém poder... Só não defendo o Estado ateu. Só um minutinho, por favor, deputado Ronaldo, deputada Rosário. Deputado Ronaldo, deputada Rosário, eu vou ter que interromper aqui, porque esse assunto realmente vai ter que ser discutido aí nas comissões aqui da Câmara. Dá para ver que o projeto em si vai ter muito debate, tomara que tenha, com a participação das pessoas, de todo mundo interessado, porque a gente já está no final do programa. Deputada Maria do Rosário, eu tenho que só agradecer a senhora por ter estado com a gente aqui, arranjado um tempinho na agenda para participar do programa, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz que vocês me convidaram, estou à disposição, com tranquilidade, porque a minha vida é enfrentar esse ódio que jogam sobre mim. Sabe o que eu acho? Eu acho que o ódio é de quem tem. Porque quem tem acaba ficando muito amargo com a vida. Um grande abraço, e hoje eu vou aprovar um projeto maravilhoso aqui e peço apoio do deputado Ronaldo para a proteção da infância brasileira. Grande abraço, tchau. Abração, deputada. Minha mãe fala isso também, viu? Raiva é ruim para quem sente, não é para quem é o objeto ali da raiva. Vamos ao centro de Brasília, que a Carolina Nogueira estava chamando a gente. Diga, Carol. Pois é, Fabrício, a gente está aqui com o seu Irapuan Campos, ele é vigilante e ele tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo aí no estúdio nesse momento, porque ele é da religião do Candomblé e ele disse que já foi vítima também de intolerância religiosa. O senhor acha, então, que deveria existir maneiras de proteger as pessoas desse tipo de intolerância, seu Irapuan? Com certeza, né? Porque tem pessoas que já começam a ter intolerância quando a gente fala que é do Candomblé, aí eles chamam que é macumba, e a palavra macumba é um instrumento de percussão. Então, para a pessoa começar a falar mal da religião dos outros, tem que conhecer, né? E, primeiramente, que a intolerância religiosa já está começando desde lá de dentro das câmaras legislativas, que eles querem plantar uma lei contra sacrifício de animais. Para implantar essa lei sobre sacrifício de animais, então tem que proibir matar boi, galinha, que a gente não come isso tudo, então tem que começar por aí, né? E é o que eu tinha a falar, isso que eu tenho um grupo de órgãos do DF, que são pessoas que tocam candomblé, e tinha um amigo nosso que estava por fora e que começou a ter intolerância, que ele saiu fora do grupo. Só isso, e uma boa tarde para todos. Obrigada, senhor Irapuan, então, pela sua contribuição aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com o Fabrício. Obrigado, Carol. Obrigado aí, Irapuan, né? Eu entendi direito o nome dele, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá Irapuan certo. Então, obrigado a ele aí. Pena que a gente não tem mais tempo para discutir essa questão religiosa, né? Trouxe o caso dos praticantes do candomblé, né? Dos seguidores do candomblé. Pena que não dá para a gente discutir. Eu só vou chamar o Sidney Silveira, que está acompanhando a gente pela internet aí, que está participando do programa. Sidney, estamos já sem tempo, mas você gostaria de fazer uns 30 segundos aí de colocações finais? Sim, agradeço o convite e gostaria só de deixar consignado o seguinte: o Estado não é o tutor de minorias nem da maioria, mas o garantidor do bem comum. Uma sociedade em que a liberdade de expressão é absoluta, ela contemplaria, por exemplo, a expressão, a liberdade daqueles que pregam o assassinato de todos. Então, a liberdade também não é um valor absoluto, são valores circunstanciais. Devemos ter sempre isto no nosso horizonte, senão vamos continuar a construir uma sociedade em que 60 mil pessoas são assassinadas por ano, e isto é mais grave do que quem ou que grupos são objetos da violência. A violência, no geral, no Brasil, é em nível de genocídio, atualmente. Claro. Verdade, Sidney. Muito obrigado por ter estado com a gente, trazendo seus pontos de vista engrandecedores aqui para o programa, tá bom? Grande abraço. Bom, também, chegando aqui o finalzinho, Tânia Montoro, professora da Universidade de Brasília, colocações finais. Eu queria colocar só 3 coisas que eu acho que é fundamental para a gente começar a trabalhar a questão da tolerância. Cabe em 30 segundos? A primeira cabe. A primeira é fácil. Educação, e quando eu for falar educação, eu não vou falar só de educação formal, não. Estou falando da educação do ônibus, estou falando da educação dos deputados dentro dos aeroportos, que chegam com uma tribo assim, que só falta tirar você do balcão. Estou falando da educação no trânsito, tá entendendo? Estou falando da educação para a civilidade. Essa é a primeira coisa, que junta com a questão da gentileza e do afeto.
né? Então, nós construímos uma civilização e dentro dessa civilização se pressupõe urbanidade. Urbanidade a luta é maravilhosa quando é no campo das ideias. Quando ela parte para a questão física ou quando ela parte para a questão moral do outro, né? E a nossa política é um exemplo da questão moral, o exemplo tem que vir de cima para a nação, né? Então, nós ficamos meio de mão atada. Eu espero que esse programa tenha muitos outros, Fabrício, e que a gente pode discutir, porque não chegamos nem a um texto que podia discutir com a questão das polaridades do mundo atual, né? Realmente, né, Tânia? É uma pena que o tempo passa, né? A Amanda Cristina de Lima, de Palmeira dos Índios, Alagoas, mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. Eu gostaria de parabenizar vocês, eu aprendo muito com vocês. E o José Manuel de Araújo, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, mandou também pelo WhatsApp a mensagem: sou intolerante quando o assunto é maus tratos a qualquer que seja, criança, mulher, homossexual, porque na democracia cada um vive o seu mundo sem preconceito. Uma mensagem interessante, né, deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal. Obrigado por ter estado com a gente. Muito bom estar com vocês, com a professora também, com os participantes. Veja, eu só finalizo dizendo o seguinte, da importância de um programa como este para poder formar opinião, incentivar as pessoas a serem tolerantes com a verdade, com o bom senso. Nós temos que viver numa sociedade plural, é óbvio que nós temos leis para regular essa sociedade. Eu não posso passar numa avenida a 100 por hora se foi convencionado que a velocidade ali é 60 por hora. Botar outras pessoas em risco, né? Eu não posso ser intolerante com isso, tem que ser tolerante com o bom senso. Então, sociedade é isso. As minorias sempre vão existir e sempre vão reclamar. E eu acho legal, bacana, tem que reclamar mesmo. Minoria tem que reclamar os seus direitos. Agora, vamos educar, como disse a professora aqui, começar de casa, né? Começar a educação do lar, da casa. Verdade, é verdade. Para o bem das outras pessoas. Quem não for cristão, considere a importância da verdade e da moralidade. Da sua própria verdade, né, deputado? Oi, vamos dar uma olhada na agenda da semana? Chega à Câmara e começa a tramitar com urgência novo projeto do governo com a proposta de recuperação fiscal dos estados. O projeto deve prever contrapartidas a serem cumpridas pelos estados. A expectativa é que o projeto seja